pessoal, continuando o estudo do direito previdenciário, tema dessa aula, origem e evolução histórica do direito previdenciário. Já te adianto o que mais cai em prova. O que mais cai em prova é o conhecimento da Lei Eloy Chaves e da formação e da criação do INPS e INSS. Tá? São esses os temas que mais caem no que diz respeito à história do direito previdenciário. Vamos iniciar e quando chegar nesse momento, eu vou dar dicas de sucesso. Então, comigo na tela. No mundo, então, como funcionou a história da Seguridade Social, do direito previdenciário no mundo? Primeiro, Lei dos Pobres, 1601 da Inglaterra, instituiu auxílios e socorros públicos para os necessitados. Em relação à Previdência Social, o primeiro importante ato legislativo, de caráter geral, foi o editado na Alemanha por Otto von Bismarck, em 1883, com a instituição do seguro-doença. Então, primeiro ato legislativo, isso aqui no mundo, tá? Ainda não chegamos no Brasil, foi a questão foi editada por Otto Bismarck. Logo em seguida, também na Alemanha, foram criadas coberturas compulsórias para acidentes de trabalho em 1884 e o seguro invalidez e velhice em 1889. A primeira Constituição a incluir o tema previdenciário foi a no México, em 1917, seguido pela Constituição Alemã de Weimar, em 1919. Isso aqui é importante. Então, sobre a Seguridade Social no mundo, quais foram as primeiras constituições a trazerem um tema previdenciário? Primeira Constituição do México, 1917, e depois na Alemanha, em 1919. Plano Beveridge, instaurado na Inglaterra em 1942 por Lord William Beveridge. Esse plano marca a estrutura da Seguridade Social moderna, com a participação universal de todas as categorias de trabalhadores nas três áreas da seguridade: saúde, previdência social e assistência social. No Brasil, o início da Seguridade Social foi com as Santas Casas de Misericórdia, em 1543, que prestava serviços no ramo da assistência social. Então, quando a gente fala do direito previdenciário, da Seguridade Social no país, o início dessa Seguridade Social foi no campo da assistência social, lá com as Santas Casas de Misericórdia. Depois, Constituição de 1891 estabeleceu a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos, custeada pela nação. Esta norma, no entanto, não possuía caráter geral, pois abrangia apenas servidores públicos que fossem inválidos. Em 1919, foi instituído o seguro obrigatório de acidente de trabalho, além de uma indenização a ser paga obrigatoriamente pelos empregadores e seus empregados acidentados. Marco da Previdência Social no país, Lei Eloy Chaves, que deu o ano 1923. Aqui comigo. Pessoal, Lei Eloy Chaves, no que diz respeito à história da Previdência Social, é a legislação mais cobrada em prova. O que vocês precisam saber sobre a Lei Eloy Chaves? Primeiro, ela é considerada o marco da Previdência Social no país. Todavia, ela não é a primeira legislação a tratar do tema do país. Ela é a mais importante, ela é o marco. Não é considerada a primeira legislação, mas a mais importante. Isso é pegadinha clássica de prova. Segundo, é importante que vocês saibam a data, 1923. Terceiro, a Lei Eloy Chaves, ela trouxe uma previdência, na verdade, ela foi uma caixa de aposentadorias e pensões dos ferroviários. Então, ela era específica para os ferroviários. Outra situação importante, essa legislação, essa regra que trouxe essa caixa de aposentadorias e pensões para os ferroviários, é como se fosse realmente uma caixinha que eles iam juntando e guardando aquele dinheiro com a participação dos empregadores. É muito importante que vocês saibam que, nesse momento, ainda não existia intervenção estatal.
era uma previdência, então, administrada pelos próprios empregados e empregadores ali, que realmente geriam aquela caixa de aposentadorias e pensões. O Estado ainda não intervinha. Isso é muito interessante. Então, fala da Previdência, nessa lei Eloy Chaves é um marco da Previdência, mas ainda não temos a intervenção estatal nesse momento. Então, sobre a lei Eloy Chaves, é o marco da Previdência, 1923, foi destinado aos ferroviários, caixas de aposentadorias e pensões e ainda sem intervenção estatal. Mais cobrado em prova são essas 4 frases que vocês anotaram aí agora no caderno de vocês. Comigo na tela. Então, marco da Previdência Social Brasileira, Lei Eloy Chaves, Decreto-Lei 4.682, de 4 de janeiro de 1923, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão, CAP, para os empregados das empresas ferroviárias, mantidas e administradas pelas empresas. Então, notem que o Estado aqui ainda não intervinha. Note-se que as CAPs eram organizadas por empresas, sendo que cada uma delas possuía uma caixa. Questãozinha de prova CESP e INSS 2016. A Lei Eloy Chaves, que criou cada uma das empresas de estradas de ferro, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar da Seguridade Social no país? Foi o primeiro ato normativo, pessoal? Opa! Foi o primeiro ato normativo? Não. Não foi o primeiro ato normativo, mas foi o mais importante. Então, questão errada. Institutos de Aposentadoria e Pensão, IAPs, organizados por categoria profissional. A Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer a tríplice forma de custeio, com contribuição do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A Constituição de 1937 utilizou pela primeira vez o termo seguro social, sem, no entanto, trazer grandes evoluções securitárias. A Constituição de 1946 usou de forma inovadora a expressão previdência social, primeira tentativa de sistematizar as normas de proteção social. O Ministério do Trabalho e Previdência Social, que depois ficou conhecido como Ministério do Trabalho e Emprego, que agora já nem existe mais, a gente percebe que a velhice chegou quando o lugar que você já trabalhou nessa vida já não existe mais. Isso aqui se chama terceira idade, né? Igual você escuta sua avó, seu avô contando história, porque na minha época, eu posso dizer, na minha época, eu trabalhei lá no Ministério do Trabalho e ele foi criado em 1960. Nesse mesmo ano, aprovou-se a Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, que unificou os critérios estabelecidos para a concessão dos benefícios dos diversos IAPs até então existentes. A incorporação de todos os IAPs ocorreu em 1967. Isso aqui é muito importante. Asterisco do poder. A incorporação de todos os IAPs ocorreu em 1967, com a criação, pelo Decreto-Lei 72, de 66, do Instituto Nacional de Previdência Social, consolidando-se o sistema previdenciário brasileiro. Notem que esse instituto foi criado por uma lei editada em 66 e entrou em vigor em 1967. Para concurso, às vezes aparece um ano de criação, 66, outra 67. Ambas estão corretas. Olha só, pessoal, aqui comigo. Esse é outro tema bastante cobrado em prova, a criação do INPS. Até hoje o povo fala INPS, é INSS, mas quem for fazer concurso para INSS vai chegar lá e falar assim, ô moça, onde é que fica o INPS? Né? Assim, lá no Ministério do Trabalho, quando eu trabalhava lá, vive e mexe, onde é que fica o INPS? Não existe INPS mais, é INSS. Mas o que acontece? Sobre esse tema que é cobrado em prova, o que vocês precisam saber? O INPS, ele foi criado por uma legislação de 1966, mas que só entrou em vigor em 1967. Então, em prova, em muitos momentos, é cobrado o ano de criação do INPS em 1966 e algumas vezes em 1967. As duas
formas estão corretas. Aí você vai ter que ter assim a manha na hora de realizar a prova, analisar toda a assertiva, se for de marcar X, eliminar as demais incorretas, porque cai das duas formas e já vi das duas formas sendo cobrada a questão como correta. Justamente por esse impasse, que é uma legislação de 66, mas que só se tornou efetiva realmente em 1967, ok? Então, criação do INPS também é um tema bastante cobrado. Vamos continuar. Os trabalhadores rurais somente passaram a gozar de direitos previdenciários a partir de 1971, com a criação da Lei Complementar 11 de 71, chamada Pró-Rural, dando efetividade ao FUNRural. Isso aqui, pessoal, ficou valendo por muitos e muitos anos. Foi só em 1991, com a Lei 8.203 e 8.212, que os trabalhadores rurais passaram a ter direitos bem próximos, na verdade, equivalentes ao dos trabalhadores urbanos. As empregadas domésticas só foram incluídas na Previdência Social em 72, com a publicação da Lei 5.859 de 72. Reparem também que no que diz respeito às domésticas, para elas tudo sempre foi bem mais difícil. Só foram incluídas na Previdência em 72. Elas só passaram a ter uma série de direitos com a Lei Complementar 150. Então, tudo demorou muito para as domésticas. Em 1977, foi instituído o Sistema Nacional de Previdência Social e Assistência Social, SINPAS, responsável pela integração das áreas de assistência social, previdência social, assistência e gestão das entidades ligadas ao Ministério da Previdência e assistência social. O SINPAS contava com os seguintes órgãos: Instituto Nacional de Previdência Social, autarquia responsável pela administração dos benefícios, Instituto de Administração Financeira e Previdenciária e Assistência Social, IAPAS, autarquia responsável pela arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições e demais recursos, Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdenciária, INAMPS, autarquia responsável pela saúde, Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA, fundação responsável pela assistência social, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM, fundação responsável pela promoção de políticas sociais em relação ao menor, Central de Medicamentos, SEMI, órgão ministerial responsável pela distribuição de medicamentos, e a empresa de processamento de dados social, DataPrev, empresa responsável por gerenciar os sistemas de informática previdenciários. Desses todos que existiam aqui na época, o único que ainda existe é o DataPrev. A Constituição de 88 foi a que reuniu no plano constitucional as três atividades da Seguridade Social: saúde, previdência social e assistência social, conforme previsto no Plano Beveridge de 1942. Em 1990, isso aqui é muito importante, foi criado o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, pela fusão do INPS do IAPAS. Então, isso aqui cai muito. Anotem aí no caderno de vocês também. O INSS foi a fusão do INPS com o IAPAS. Em 16 de março de 2007, foi publicada a Lei 11.457, que instituiu a sonhada Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que é importante que vocês saibam? Antigamente, as contribuições elas eram recolhidas pelo próprio INSS, tanto que existiam auditores fiscais previdenciários que trabalhavam para o INSS. Atualmente, com a criação, lá em 2007, da Secretaria de Receita Federal do Brasil, as contribuições previdenciárias passaram a ser fiscalizadas, arrecadadas pela Receita Federal. Então, as contribuições, elas são competências da Receita Federal. Já a concessão dos benefícios previdenciários é competência do INSS. Então, hoje em dia, são os auditores fiscais da Receita Federal que fiscalizam o recolhimento das contribuições
previdenciárias. Antigamente, quando as contribuições iam direto para o INSS, eram os auditores da Previdência Social que fiscalizavam. Mas desde 2007, essa data é importante, quando foi criada a Receita Federal do Brasil, é que passou a ser essa fiscalização, essa gestão, essa arrecadação realizada pela Receita Federal. Questãozinha de prova de 2019, uma questão bem novinha aqui pra gente. Acerca da história da Seguridade Social, da política social e das políticas setoriais, considerando suas respectivas legislações, julgue o item subsecutivo. A Seguridade Social, incorporada à Constituição Federal de 1988, caracteriza-se como um sistema híbrido, em que conjuga direitos dependentes do trabalho, direitos de caráter universal e direitos seletivos. Tá certo, direitos dependentes do trabalho, previdência, direitos de caráter universal, saúde e direitos seletivos, que é para quem deles necessitar, assistência. Então, questão correta e bastante interessante, né? Dependente do trabalho é uma questão bem de interpretação, não tá igualzinho, tá escritinho lá na Constituição Federal, não. Então, direitos dependentes do trabalho, previdência social, direitos dependentes universal, saúde, direitos seletivos, assistência social. A Constituição Federal de 1934 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. Questão correta. Então, anotem aí, foi em 1934 que a Constituição trouxe a tríplice forma de custeio. Então, 1934. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco da legislação previdenciária no Brasil. Tá certo? Primeira coisa, a Lei Eloy Chaves é de 1923? Correto. Ela foi um marco na legislação previdenciária no Brasil? Correto. Ela não foi a primeira, mas foi a mais importante, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Calma lá! A Lei Eloy Chaves criou o INPS? Não. A Lei Eloy Chaves falava do fundo das caixas de pensões e aposentadorias dos ferroviários. E INPS é aquela que ele foi criado em 1966 ou 1967. Muitos anos depois. Questão errada. A Constituição Mexicana de 1917, tá certa a data? Tá. E a Constituição de Weimar, que é da Alemanha, de 1919, tá certa a data? Tá. Ao constitucionalizar um conjunto de direitos sociais, colocando-os no mesmo plano dos direitos civis, marcaram o início da fase de consolidação da Seguridade Social. Questão correta. De fato, marcaram o início da constitucionalização da Seguridade Social. Questão correta. Isso aqui no mundo, né? Constituição Mexicana e Constituição de Weimar. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Pessoal, esse tipo de questão aqui, se vocês forem pegar as questões anteriores para fazer, vocês vão reparar que tem infinitas iguais. Infinitas. Então, o INSS resultou da fusão do IAPAS com INPS, gabarito letra B. Direito previdenciário e autonomia didática. Pessoal, vou rodar a vinheta só para a gente fazer um cortezinho aqui nessa matéria e já já a gente volta.